Olá, eleitos de Deus, graça e paz a todos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje iremos abordar sobre a volta de Cristo, arrebatamento da igreja, juízo final. Como será esse acontecimento? Aliás, o que você já ouviu a respeito? O que ensinaram para você na sua igreja? Jesus virá uma única vez, arrebatando os salvos visivelmente para todo mundo ver, ou ele virá secretamente e depois de 7 anos voltará para que todo olho o veja, como dizem os pré-tribulacionistas. É isso que iremos abordar no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e deixar nos comentários aí o que você achou do vídeo. Muito bem, o objetivo de nossa abordagem é apresentar aos leitores, aos estudiosos da palavra de Deus, como será o desfecho do mais aguardado acontecimento da história da igreja. Tratamos então da vinda gloriosa de Cristo e, simultaneamente, o arrebatamento dos salvos que estiverem vivos por ocasião desta segunda vinda do Salvador. O entendimento majoritário na comunidade cristã, desde o final do século XIX, é baseado na ideia pré-tribulacionista. Até então, nenhum dos pais da igreja ensinou isso, nem os reformadores chegaram a essa conclusão. Esta falsa doutrina surgiu de uma revelação dada a uma jovem chamada Margaret MacDonald, participante do movimento irvingista. Desde então, isso passou a ser propagado em diversas denominações nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou pelo mundo. A suposta revelação apresenta o arrebatamento da igreja antes da manifestação do anticristo e da grande tribulação, com a vinda de Jesus acontecendo somente no final da tribulação, após 7 anos, dividindo deste modo a volta do Salvador em 2 etapas, algo que o próprio Salvador nunca mencionou em seus sermões escatológicos. É importante salientar e deixar bem claro que o tema mais abordado nas pregações de Cristo é exatamente sobre o juízo final e sua segunda vinda. Aliás, ninguém nas Escrituras falou sobre esse tema mais do que o próprio Salvador, em seu curto período de 3 anos na Terra. Essa informação é importantíssima na abordagem deste assunto, já que questionamentos feitos através de uma observação simples põem em xeque a falsa doutrina chamada pré-tribulacionismo, que é justamente a doutrina que diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por exemplo, em que texto bíblico o Salvador disse que viria em 2 etapas? Onde Jesus ensinou que haveriam 2 ou mais ressurreições? Onde Jesus ensinou que mesmo após sua morte haveria distinção, ou seja, diferença entre povos, judeus e gentios? Jesus prometeu livrar a igreja da grande tribulação? A resposta a essas questões é que não. O Salvador nunca ensinou tais mentiras. Os autores inspirados nunca ensinaram tais mentiras. Uma heresia de tal magnitude não poderia nascer de um estudo honesto e coerente das Escrituras, mas de fato sua origem condiz com seu conteúdo. Ela surgiu de uma revelação, e isso, por si só, já diz tudo. O apóstolo Paulo deixou claro que só temos uma revelação, que é a palavra do Pai, senão vejamos. Efésios 3, versículo 3 a 6. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Portanto, a única revelação que temos é a palavra do Senhor escrita pelos apóstolos e profetas, e não visões e revelações posteriores a este período,
como tenta fazer o movimento pré-tribulacionista, construindo uma doutrina a partir de uma revelação dada a Margaret MacDonald. A Igreja e Israel são o ponto de partida do pré-tribulacionismo, pois toda a sua crença baseia-se na ideia de que Deus tem dois povos na terra, Igreja e judeus. Sendo assim, a vinda de Cristo acontece para a Igreja no arrebatamento secreto e para Israel na vinda gloriosa após 7 anos de tribulação. Mas as Escrituras ensinam isso? Vamos ver. O entendimento herético de que Deus tem dois povos distintos, ou seja, Israel e Igreja sendo povo de Deus, mesmo após a morte e ressurreição do Salvador, é o ponto de partida do pré-tribulacionismo, pois só assim chega na conclusão de que Deus livrará um de seus povos da grande tribulação, a Igreja, e permitirá que outro seja alvo da perseguição do anticristo, Israel. Este foi o raciocínio de Darby, o mentor desse sistema escatológico, baseado em Daniel 9:24, onde se lê: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo. A ideia de Darby nesse texto é de que as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, afirmando isso para Daniel. Quem era o povo de Daniel? Eram os judeus. Só que o detalhe que Darby não observa é que na época de Daniel, de fato, Israel era o único povo de Deus na terra até então. Porém, com a morte do Messias, isso mudou. A morte do Salvador unificou os povos, tornando os dois povos um só, a sua igreja, composta de gentios e de judeus. Vejamos nas Escrituras. A palavra de Deus é clara. Deus não tem mais povos distintos na terra, mas ele tem um único povo, que é a sua igreja, composta de judeus e gentios. Portanto, Deus não tem povos, e sim um povo. Efésios 2, 11 a 19, deixa isso claríssimo, sem margem para dúvidas. Vejamos o texto. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O texto é claro, não deixa margem para dúvidas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo também é taxativo ao dizer: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui, amados, fica claro, judeus, gentios, gregos, todos formamos um único corpo, todos bebemos de um mesmo Espírito. Como Deus poderia levar uma parte do corpo, que é indivisível, para os céus e
e deixar uma outra parte aqui na terra. Isso não faz o menor sentido. Diante dos textos fica evidente que quem afirma que Israel ainda é um povo de Deus separado da igreja está mentindo e ensinando que a morte do Salvador não fez o que esses textos dizem que fez. O famoso texto de Mateus 24 é o mais longo texto do Salvador sobre o assunto. Nele é dito claramente que a igreja passará pela grande tribulação. Mateus 24, versículo 15, diz o seguinte: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Aqui é claro, quando, pois, virdes. Ora, se a igreja veria a tribulação com seus próprios olhos, como é dito aqui, não faz sentido esta igreja estar lá no céu, arrebatada, antes da grande tribulação, para ver esta abominação da desolação. Este texto clássico que acabamos de ler recebe uma interpretação dos pré-tribulacionistas distorcida, afirmando que a igreja estará no céu nesse momento e que os judeus é que enfrentarão e verão o anticristo. Mas como pode um povo de Deus estar no céu e outro povo estar na terra? Como a igreja pode ser dividida se Cristo só tem uma única noiva que é indivisível? 1 Coríntios 12, 25 deixa claro: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. O texto diz que a igreja não tem divisão, é um único corpo, conforme vimos em 1 Coríntios 12, 12 também. Paulo esclarece que a igreja foi enxertada em Israel, tornando os dois um só povo. A ideia de Paulo em Romanos 11 é ensinar que Israel não está separado da igreja. Aos que insistem que Israel ainda está separado da igreja, mesmo após a morte de Cristo, Paulo pergunta o seguinte, Romanos 3,29: É porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. A resposta de Paulo é claríssima aqui. Paulo ainda endossa esta verdade em Gálatas 3, onde lemos o seguinte. Gálatas 3, 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Portanto, Paulo não entende nenhuma distinção de povos, nenhuma separação de povos. O único povo de Deus que existe é a igreja composta de judeus e gentios. Diante desses textos, por que ainda insistir em ensinar mentiras para a igreja? Por que continuar afirmando que Israel é separado da igreja e que haverá uma vinda do Salvador para a igreja e outra para Israel? Usar o texto de Daniel 9:24 para dizer que a tribulação descrita por Daniel era para o seu povo, ou seja, os judeus, a fim de sustentar a ideia do arrebatamento pré-tribulacionista, é o mesmo que dizer que a morte de Jesus foi somente para os judeus. Pois em Mateus 1:21 é dito: o Cordeiro veio para morrer pelo teu povo. O texto diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, onde Jesus nasceu? Quem era o teu povo no momento do teu nascimento? Não eram os judeus? Mas quando nós entendemos à luz das Escrituras que na morte do Salvador o Senhor unificou os povos, o povo de Deus, descrito em Mateus 21 e em Daniel 9:24, torna-se a igreja. A igreja assume este papel. É o Israel de Deus, conforme diz em Gálatas. Qual é o dispensacionalista que ousa afirmar tal coisa?
afirmar que Jesus veio morrer para os judeus. Nenhum dispensacionalista defende isto. Conforme constatamos, então, Deus só tem um povo, que é a sua igreja, composta de todos os povos, incluindo os judeus. Essa igreja também é simbolicamente a esposa do Cordeiro, comprada pelo seu sangue, conforme diz em Efésios 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Portanto, a igreja é a esposa do Cordeiro. Perguntamos o seguinte: quantas esposas o Cordeiro tem? Uma única esposa, conforme é dito em Efésios 5. O Salvador não tem duas esposas, ele não é bígamo. E quando será o casamento da noiva com o Cordeiro? Será justamente no arrebatamento. Paulo responde isso em Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Esse será o encontro. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Portanto, a reunião da noiva com o Cordeiro será na sua vinda. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 em diante, diz: Dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, o encontro da noiva com o Cordeiro é na sua vinda. Então ele vai se casar uma vez com a sua igreja, e não duas, conforme dão a entender os pré-tribulacionistas, afirmando que haverão duas vindas do Eterno. Ora, amados, se a igreja é a única noiva do Cordeiro e um só corpo, como ele arrebataria um pedaço do corpo? Ou como se casaria duas vezes? Isso não é totalmente sem sentido, levando em conta os ensinos das Escrituras? Como se não bastasse, Apocalipse, capítulo 19, versículo de 1 a 9, afirma que o encontro da noiva com o Cordeiro ocorre após o final da tribulação, enterrando de vez a ideia de um arrebatamento antes da vinda do Senhor. Portanto, diante dessa exposição, fica claro que o arrebatamento da igreja vai acontecer no final da grande tribulação. E a vinda de Cristo não está dividida em duas etapas, mas acontecerá uma única vez. Esse é o ensino que encontramos nas Escrituras. Israel e igreja são o único povo de Deus, crendo em Jesus. Espero ter ajudado, espero ter contribuído para o entendimento. E se você tiver humildade de assistir ao vídeo e considerar estas verdades, com certeza irá compreender os ensinos heréticos que são disseminados pelo pré-tribulacionismo, distorcendo a crença correta, a doutrina correta sobre este tema que tão foi ensinado corretamente pelo Senhor Jesus. O primeiro a distorcer os ensinos das Escrituras foi o diabo. Se nós aceitamos distorções dos ensinos das Escrituras, estamos fazendo o mesmo que ele. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até o próximo vídeo.